E nós vamos à palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas. E já estamos a terminar Jonas. É um livro pequenino, mas com muito conteúdo. E encontramos aqui Jonas. É muito interessante. Muito interessante a forma como o livro de Jonas está estruturado. Muito interessante. Tenho reparado nisso agora que me tenho debruçado mais sobre o livro. Como o livro está estruturado. Não é? Porque o livro de Jonas ele alterna capítulos de foco nos outros, não é? Nas pessoas que Deus quer alcançar através do profeta, alterna esses capítulos com capítulos em que o foco é o processo na vida do profeta. Muito interessante e está perfeitamente equilibrado. Não é? Porque no capítulo 1, Jonas recebe uma ordem e essa ordem é para ir e o foco está no que ele tem de fazer e depois, claro, ele faz mal, faz o contrário daquilo que Deus tinha decidido, mas depois o foco está mais na quem estava à volta dele, os marinheiros que estavam em pânico, né? E que não sabiam porque é que estava a acontecer aquela tempestade. E depois perceberam, e Jonas percebeu, e perceberam todos que era Jonas, e ele teve que ser atirado ao mar, mas o foco estava nos outros, em quem estava à volta do profeta, e que Deus queria alcançar. E Deus alcançou na desobediência do profeta. Depois, no capítulo 2, vemos o foco passa a estar no mundo interior do profeta, na vida interior do profeta, naquilo que ele precisava aquilo que ele precisava que acontecesse, no processo que ele precisava de passar na sua vida para começar a formar nele um coração obediente a Deus. Estar no peixe, estar no fundo do mar, estar nas profundezas, estar na solidão, para aí começar a entender o que é que Deus queria fazer na vida dele. Começar muito devagarinho. Não é? Depois, no capítulo 3, o foco muda do profeta para Nínive, a cidade. Não é? E vemos o que é que aconteceu através dele, através da obediência muito, muito imperfeita dele. Mas uma obediência super limitada. Mas uma obediência. E vemos que Deus moveu-se nas pessoas que tinha chamado o profeta para alcançar. E que aconteceu avivamento. E agora no capítulo 4 nós terminamos com Deus a lidar muito intimamente com o profeta. Muito intimamente. Deus a trabalhar de uma forma muito paciente. O livro de Jonas mostra-nos o que Deus quer dos seus profetas. O que é que são profetas? Os profetas no Velho Testamento eram pessoas que tinham um ministério específico de entregar a palavra de Deus ao povo. Eles recebiam de Deus e tinham essa missão de entregar. No Novo Testamento, o ministério profético continua, mas o ministério profético estendeu-se a todos aqueles que têm a incumbência de falar a palavra de Deus. E quem é que tem a incumbência de falar a palavra de Deus e de entregar a sua mensagem? Quem? Quem? Todos os cristãos, todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus, têm a incumbência de entregar a palavra de Deus, de ser profetas, de falar da parte de Deus, de profetizar. Falar a palavra de Deus a uma situação específica é profetizar. Às vezes nós achamos que tem que ser uma coisa super mística, não é? Super mística. Uma coisa, tem que haver assim muita emoção. E se houver alguma emoção não faz mal, mas não tem que ser assim porque a palavra de Deus a palavra de Deus a ser entregue a uma situação específica, a ser falada a uma situação específica. Isso é ministério profético. E o que Deus quer dos seus profetas, o que Deus quer de nós, os seus profetas, aqueles que se dispuseram, que disseram um dia, eu quero seguir Jesus. E o que Deus quer para eles é que cumpram a sua ordem de falar a sua mensagem. Cumpram a ordem de Deus de falar a mensagem de Deus. Cumpram a mensagem. Cumpram a ordem de Deus de falar a mensagem. Mas Deus não fica contente com isso. Deus não fica satisfeito com isso. Deus quer mais do que isso. Deus quer mais profundidade do que isso. Deus quer que quem entrega a palavra, que quem fala profeticamente, o faça com um coração obediente.
um coração compassivo. Não basta falar, não basta entregar, não basta partilhar. Tem que ser feito com a atitude correta. E a atitude correta é uma atitude de coração compassivo, de coração que ama. E Deus mostra isso claramente no capítulo 4. Porque Jonas no capítulo 3 entregou, mas Deus não estava satisfeito com a forma como ele o fez. E Jonas também não. E o próprio Jonas também não estava. Jonas 4, vamos ler. Encontramos Jonas assim, muito desgostoso com aquilo o quê? Com aquilo o quê? Com aquilo que Deus tinha feito em Nínive. Com o facto do povo se ter convertido. Ele estava super desgostoso e ressentido com aquilo. Chegou mesmo a pedir ao Senhor: ó Senhor, era isto mesmo que eu receava que acontecesse, quando ainda estava no meu país. Foi por isso que tentei fugir para Tarsis. É que eu sabia que Tu és um Deus generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade, sempre pronto a renunciar aos castigos que prometes. Portanto, Senhor, tira-me a vida. Antes quero morrer do que viver assim. Mas o Senhor replicou-lhe: achas que tens razão para te irritares assim? Jonas saiu para fora da cidade e ficou ali perto, do lado do Oriente. Preparou um abrigo com ramagens e sentou-se debaixo dele para ver o que acontecia à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta mais alta do que Jonas para lhe dar sombra e o confortar do seu desgosto. Jonas ficou muito contente com aquela planta, mas na manhã seguinte Deus fez com que um bicho fosse roer a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus fez soprar do Oriente um vento quente que batia na cabeça de Jonas e quase o fazia desmaiar. Jonas desejou a morte e dizia: é melhor para mim morrer do que viver assim. Mas Deus replicou a Jonas: achas que tens razão para te irritares assim por causa da planta? Jonas respondeu: acho que tenho razão e estou profundamente irritado. Então o Senhor disse-lhe: tu tens pena de uma planta que não fizeste crescer, nem te deu trabalho nenhum, que cresceu numa noite e antes da noite seguinte murchou? E eu não hei de ter pena de Nínive, a grande cidade, onde vivem mais de 120 mil pessoas, que não são capazes de distinguir entre a direita e a esquerda, e onde há ainda um grande número de animais. Jonas, há que pelo menos reconhecer a sinceridade de Jonas, não é? Ele enfim, não tentou enganar ninguém, nem teve com rodeios. Ele pelo menos foi sincero. Ficou muito desgostoso. Ele era um homem ressentido. Um homem ressentido, zangado com as pessoas. Zangado com pessoas que eram inimigos dele, do povo dele. Pessoas totalmente diferentes dele, que pensavam diferente dele, com crenças opostas às dele. Pessoas segundo os padrões das Escrituras. Pessoas más. Os assírios eram um povo cruel. Né? Cruel. A nível militar, era um povo cruel, sádico. A forma como eles cortavam os inimigos às postas, como eles os esmagavam debaixo de colunas na rua para inspirar medo. E Jonas estava zangado. Zangado. Muito zangado com essas pessoas. Não vemos aqui qualquer resquício de amor no coração de Jonas. O ressentimento ocupa completamente o coração. O ressentimento quando se permite que o ressentimento cresça, não há lugar para mais nada. Quando se permite que o ódio cresça, não há lugar para mais nada. Ressentimento e amor não conseguem conviver. Ódio e amor não conseguem conviver. Ódio ao seu semelhante. E muito interessante aqui, Jonas não tinha um coração duro. Ele não estava endurecido, ressentido e zangado. Ele não estava assim porque ele não conhecia Deus. Ele não estava assim por não conhecer Deus. Porque às vezes pode acontecer, alguém não conhece, não sabe, não tem revelação do amor de Deus e vive ressentido. Mas o caso de Jonas era diferente. Ele não estava assim ressentido e zangado porque ele não conhecia Deus. Ele estava assim porque ele conhecia Deus.
E ele estava zangado porque ele sabia quem Deus era. Ele sabia que Deus era um Deus generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade, sempre pronto a renunciar aos castigos, e era isso que ele não queria que acontecesse. Era exatamente o caráter de Deus que ele não queria, que ele rejeitava, que ele recusava. E ele estava bem com o seu ressentimento. Ele sabia o caráter de Deus, conhecia a natureza de Deus, mas ele não queria isso. Ele queria estar no seu ressentimento, no seu ódio. Não é? Queria estar na sua ira. E isso é o mais natural. Nós às vezes não esquecemos disto. É o mais natural. O mais natural é eu permanecer na minha inveja, no meu ódio, no meu ressentimento, na minha ira, na minha amargura. Isso é o natural. Ok? Jonas, ele é a pessoa mais normal do mundo. É uma pessoa extremamente normal. Porque o normal é isto. O normal é eu alimentar aquilo que é natural em mim. E o que é natural em mim? É o meu ressentimento, é o meu ódio. Alguém já percebeu isso? Ou sou só eu? Não, é essa a realidade do ser humano. Por isso é que nós olhamos à volta, olhamos para o mundo e vamos olhar para o mundo, não é? Vamos olhar para o mundo, ver o que é que está para aí, o que é que há para aí. Aquilo que Paulo fala em Gálatas, das obras da carne, não é? As obras da carne. Quais são as obras da carne? Gálatas 5. Quais são as obras da carne? Já agora, refrescar aqui a memória. Quais são as obras da carne? Ele faz aqui uma lista. Desregramentos sensuais, imoralidades, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões, inveja, embriaguez, abusos na comida e outras coisas semelhantes. Esta é a lista de coisas que são naturais em nós. Obras da carne. As obras dos instintos humanos. Isto é natural em nós. Mas o Espírito de Deus produz outras coisas. E era isso que estava a acontecer aqui. Era o Espírito de Deus a produzir outras coisas. A querer produzir outras coisas em Jonas. A chave para entender aqui a situação de Jonas é uma só. Jonas estava confortável no seu pecado. O pecado é confortável. E Jonas estava confortável no seu pecado. Viver assim é confortável. E viver de forma diferente é sobrenatural. E é desconfortável. E vamos ser claros aqui. O primeiro sinal de conversão, quem conhece Deus, o primeiro sinal é o quê? Qual é o primeiro sinal de quem conhece Deus? Começa a vir à igreja. É esse o primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal de quem conhece Deus? Deixa de dizer palavrões. Não, o arrependimento é a condição para conhecer Deus. Não é? Mas quando eu me arrependo e conheço Deus, qual é o primeiro sinal de que realmente aquilo que aconteceu na minha vida foi genuíno? Vamos a 1 de João. Sim, há vários sinais, não é? A acontecer ao mesmo tempo. Mas este aqui parece que é a prova dos 9. É a prova dos 9. 1 de João, capítulo 4. Primeira de João, capítulo 4, versículo 7. Primeira de João 4, 7. Depois deixem ficar aí, quem tem Bíblia em papel, pode deixar ficar aí uma marca que vamos voltar aqui. Queridos amigos, diz João, amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece-o. Aquele que não ama não conhece a Deus, uma vez que Deus é amor. O amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece-o. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Qual é o sinal?
de que há um coração transformado, de que há semelhança de Cristo, de que há uma entrega genuína, uma rendição genuína a Cristo. O sinal é o amor. Não é cumprir leis. E eu sei que nós sabemos disso. Não é cumprir uma série de leis. Eu dizia palavrões, agora já não digo. Eu roubava, agora já não roubo. Isso pode... sim, são sinais, mas pode não querer dizer nada. O amor, porque sem amor nada vale coisa alguma. Sem amor não vale nada deixar de roubar. Não vale nada deixar de dizer palavrões. Nada. Não vale nada. Sem amor, nada disso vale coisa alguma. Está lá em 1 Coríntios 13. Diz exatamente isso. Aquele que não ama não conhece a Deus. E há uma luta dentro de nós. Há uma luta dentro de nós. E havia uma luta dentro de Jonas. Temos uma natureza que naturalmente deseja coisas contrárias àquilo que Deus quer, à vontade de Deus. Temos uma natureza que naturalmente deseja estar confortável no seu pecado. Deseja estar confortável no seu ressentimento. Dar livre curso aos instintos. A nossa natureza deseja isso, dar livre curso aos instintos. E está aí o resultado. Vamos olhar à volta e vemos o que é que a natureza humana produz. Sim, há coisas boas. Há coisas boas. Mas se nós olharmos para o mundo, o caos e a destruição e o ódio enfim, é avassalador. Porque são os maus instintos aos quais as pessoas dão aso. E nós temos essa luta dentro de nós. O Espírito de Deus tem algo totalmente oposto àquilo que é confortável para nós. O Espírito de Deus tem uma obra sobrenatural para fazer na nossa vida. O Espírito de Deus tem um amor sobrenatural e com ele quer encher o nosso coração e limpar a nossa vida de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus e à sua vontade. Limpar a nossa vida do ódio, da inveja, do ressentimento, do espírito conflituoso, do espírito divisivo, da arrogância. O Espírito de Deus quer fazer uma obra que dia para dia nos limpa disso. E qual é o produto de limpeza, digamos assim? É o amor de Deus. É o amor, porque quando há amor, não há espaço para ressentimento. Mas depois nós ficamos aí no meio, no meio dos nossos instintos e do Espírito de Deus. A carne que luta contra o Espírito e o Espírito que luta contra a carne. Para nós não fazermos aquilo que queremos fazer. Aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Está lá em Romanos, não é? Fala desta luta. Nós só temos uma hipótese de vencer esta luta. E isto é lógico. É lógico. Qual é a nossa única hipótese de vencer esta luta? É com o quê? É com o poder de Deus. É com o Espírito de Deus. Porque essa luta é contra nós. Nós não conseguimos lutar contra nós. Nós não conseguimos vencer-nos. Porque está demasiado entranhado em nós. Não há nada a fazer. Estes instintos são tão básicos, tão básicos, tão básicos. Não há nada não há nada em nós que os possa anular. Ou eliminar. Ou limpar. Tem que ser algo fora de nós. Tem que ser o Espírito de Deus a fazer isso em nós. Nós somos fracos e vamos ser derrotados. Mas nele e com ele temos vitória. Vitória sobre os nossos instintos. Atenção. Jonas, ele não estava assim desesperado. Ele queria morrer. Mais vale estar morto. Porquê é que ele estava assim? Ele estava assim por ver o povo de Nínive a converter-se e a vida deles a mudar? Se calhar também. Mas com certeza, Jonas estava neste desespero por causa desta luta. Ele era um profeta de Deus. E aquele ressentimento estava a comê-lo por dentro. Estava a devorá-lo por dentro. E Deus estava a lidar com ele. E esta luta,
esta luta é super desgastante. Não é? Alguém tem essa experiência? Quando nós sabemos, no fundo, sabemos que estamos com uma atitude que não agrada a Deus. Estamos com uma atitude contrária àquilo que Deus quer, à sua palavra, e estamos apertados e não estamos em paz. E isso devora-nos por dentro. Alguém tem essa experiência? Eu tenho essa experiência de ser teimoso com Deus e de querer fazer as coisas à minha maneira e de querer calar a voz do Espírito de Deus e não querer ouvir. E isso, muito tempo assim, destrói-nos, dá cabo de nós. Não há paz. E Jonas estava assim. Não é? Jonas, ele estava numa luta interior incrível. Não é? E o que é que nós tiramos daqui? O que é que nós vemos aqui para nós? Esta luta que é comum a todos só pode ser vencida pelo Espírito de Deus. Então vamos dar lugar ao Espírito de Deus. Dá lugar ao Espírito de Deus na tua vida. É Ele que tem que operar. Paulo diz em Filipenses 2,13 que Deus opera em nós o querer e o efetuar. O desejo, até o desejo de querer contrariar os instintos, até isso vem de Deus. Até isso tem que ser o Espírito de Deus a produzir na nossa vida. O que é que nos cabe a nós? A nós cabe-nos não endurecermos o nosso coração. Deixar o Espírito de Deus trabalhar. Não é? Por isso é que Deus diz ao povo de Israel, se hoje ouvirdes a sua voz, não é? Ao Moisés, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam o vosso coração. Não endureçam o vosso coração. Ouçam a voz de Deus e rendam-se. Rendam-se ao seu Espírito. Deixem o Espírito de Deus trabalhar. Para de tentar. A maior asneira que nós fazemos é tentar. É tentar nós resolver aquilo que há tão profundo em nós. E gastarmos as nossas energias e o nosso tempo assim. A fazer promessas a nós próprios, que eu não vou fazer mais, e eu a partir da manhã vai acabar. Né? Promessas e mais promessas que quebramos e voltamos a quebrar. Porque nós não conseguimos. Então vamos parar de tentar. E vamos dar lugar ao Espírito de Deus. Em vez de gastarmos as nossas energias a tentar mudar o que há de mais profundo em nós, vamos quebrar-nos em oração. Vamos gastar o nosso tempo em oração. Para dar lugar ao Espírito de Deus. As nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. Ou devem ser. E Deus, aqui é tão comovente a forma como Deus lida com Jonas. Já repararam? Não é? Como Deus lida com Jonas. Achas que tens razão para te irritares assim? Não é? Deus podia dizer, e se dissesse, era 100% correto. Seu hipócrita, tens a coragem de te chamares meu profeta e tens essa atitude para com as pessoas que eu criei e que eu amo e que eu quero salvar. Mas Deus não fez assim com Jonas. Se Deus fizer assim, não há mal. Ele faz isso noutras partes da Bíblia, com outras pessoas. Mas a paciência dele com Jonas, não é? A paciência dele com Jonas é comovente. Achas que tens razão para te irritares assim? Jonas, ele era um homem ressentido. E as pessoas ressentidas estão secas de amor. Secas. Secas de amor. E o ressentimento precisa de amor. E era isso que Deus estava a fazer aqui com Jonas. Deus estava a amar Jonas pacientemente. Para Jonas, para aquela dureza toda se quebrar com o amor de Deus. Acho que, não sei, Jonas, ele precisava de se deixar amar. Né? Acho que é esse o mal das pessoas ressentidas. As pessoas que vivem ressentidas como estilo de vida. Ou por alguma coisa que alguém fez, ou por um familiar que me traiu, ou por alguém que não quis saber de mim, enfim, que me ignorou. Acho que as pessoas ressentidas não se deixam amar. E Jonas, ele não se estava a deixar amar. E por isso também não tinha amor para dar. De onde é que vem o amor de Deus? 1 de João, vamos voltar lá.
e ler o resto da passagem. 1 de João 4, logo a seguir ao que lemos, nós lemos até o versículo 8, agora do versículo 9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Enviou o seu Filho único ao mundo para recebermos a vida por meio dele. E esse amor consiste nisto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho para ser sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Queridos amigos, se Deus nos amou desta maneira, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e o seu amor realiza-se de forma perfeita na nossa vida. É o Filho de Deus. É Cristo, o Filho de Deus, que vem revelar o amor de Deus. É Ele que nos vem dar a vida. Nós não amamos a Deus. Nós somos Jonas. Mas Deus, Ele vem dar o seu amor. Ele vem trazer o seu amor à nossa vida, através do seu Filho. Se Deus nos amou desta maneira, também nós devemos amar os outros. Se nós recebemos este amor, nós temos amor para dar aos outros. Se nós não queremos receber este amor porque estamos mais confortáveis no nosso pecado, então também não vamos ter amor para dar aos outros. E vamos ser pessoas secas. Secas. Deus estava a mostrar esse amor a Jonas e esta parábola viva da planta, genial. Não é? Genial esta parábola da planta. Não é? Aqui a partir do versículo 5, Jonas sai da cidade, preparou um abrigozinho e Deus no meio do espírito revoltado de Jonas, faz ali crescer uma plantinha para ele ter alguma sombra. E Jonas ficou contente. Mas depois, Deus ele tinha outra ideia. Né? Um bicho foi roer a planta, ela secou, e ao nascer do sol, bateu um vento quente na cabeça de Jonas e quase o fazia desmaiar. E Jonas desejou a morte e dizia: é melhor para mim morrer do que viver assim. Mas Deus replicou outra vez a Jonas: achas que tens razão para te irritares assim por causa de uma planta? Jonas respondeu: acho que tenho razão e estou profundamente irritado. Então o Senhor disse-lhe: tens pena de uma planta que não fizeste crescer. Nem te deu trabalho nenhum. Cresceu numa noite e antes da noite seguinte murchou. E eu não hei de ter pena de Nínive, a grande cidade, onde vivem mais de 120.000 pessoas, que não são capazes de distinguir entre a direita e a esquerda, e onde há ainda um grande número de animais. Jonas estava a dizer: tens tempo para te preocupares com coisas que tu nem tiveste trabalho nenhum a fazer. Né? Tens tempo para te preocupares com coisas que te trazem alegria a ti. Né? Ainda que sejam seres vivos. Mas não te preocupas nem tens compaixão por todas as pessoas que eu amo e que eu criei. E que estão longe, estão lá no caminho da destruição, não sabem distinguir a direita da esquerda. Esta é a grande conclusão. Em que é que nós estamos a gastar o nosso tempo, em que é que nós estamos, para onde é que nós estamos a dirigir a nossa atenção? Estamos mais preocupados com coisas, com tretas. Estamos mais preocupados até... Não é? Jonas, ele gostou da planta, não é? Porque a planta lhe trazia conforto. Estamos mais preocupados em coisas que nos trazem conforto, com coisas que nos trazem conforto a nós, do que os outros que estão perdidos, sem distinguir a direita da esquerda, no caminho da destruição. Há pessoas para quem isto assenta muito bem, esta parábola assenta muito bem. Né? Há pessoas que... Jonas era uma planta, né? Era a sua planta de estimação. Né? Há pessoas que vivem para os seus animais de estimação. Né? E eu sei que muita gente aqui tem animais de estimação, atenção, não vou, não estou a meter convosco. Mas às vezes ouvem-se coisas do género. Quanto mais há uma coisa que se diz muito frequentemente aqui: quanto mais conheço as pessoas, mais gosto dos animais. Não é? Não é? E percebe-se porquê. Não é? Porque os animais dão-nos conforto. Não é?
dão-nos algum trabalho também, não é? Mas dão-nos conforto, como aquela planta dava conforto a Jonas. Não é? É agradável, não é? Dá-nos conforto. Mas quem diz isso, não percebe nada do amor de Deus. Nem percebe nada do coração de Deus. Não é? Há pessoas que se desiludem com as pessoas, e que transferem a sua energia para os animais. Porque estão tão desiludidas, e eu conheço casos bem próximos de mim. Não é? As pessoas são tão... há tanto ressentimento com as pessoas que os animais... E eu gosto muito de animais, atenção. Gosto muito de animais. Não é? E tenho pena de não poder ter um animal de estimação. Não é? E o Guilherme também tem pena. Pode ser que um dia a gente consiga ter. Mas as nossas prioridades têm que ser as corretas. Estamos mais preocupados com seres vivos, com outros seres vivos, do que com pessoas que Deus criou e que estão perdidas. Estamos a transferir as nossas energias, não é? Estamos a transferir as nossas energias para coisas que nos trazem conforto e a deixar quase nada para aqueles que Deus ama e que Deus quer salvar, através de nós. Estamos a demitir-nos da nossa função de profeta e distraídos com um monte de porcarias. É essa a realidade, muitas vezes, da nossa vida, da minha também. Nós temos que pedir perdão a Deus, porque nós não queremos. Nós somos como Jonas. Nós não queremos estar a ter trabalho. Às vezes podemos não estar super zangados e ressentidos com pessoas, não é? Como Jonas estava. Mas também não queremos ter trabalho. Estamos mais ocupados com as nossas coisas. Estamos mais preocupados com aquilo que nos traz conforto a nós. E Deus, Ele tem um coração, acima de tudo, equilibrado. Não é? Não se esqueçam que Deus, aqui no fim, Ele fala das pessoas que não eram capazes de distinguir a esquerda e a direita, e também um grande número de animais. Não é? Portanto, Deus também queria salvar os animais. Mas Deus tem um coração equilibrado. Não é? O coração de Deus é para salvar aqueles que estão no caminho da destruição. As outras coisas podem ser importantes e ter o seu lugar, mas central é essa. Central é a missão. A missão que Jesus teve ao vir ao mundo para salvar. Para salvar. E é essa que deve ser a nossa urgência. A urgência do nosso coração deve ser essa. E só há um meio de transformar o nosso coração para o nosso coração ser igual ao coração de Deus. Ou semelhante ao coração de Deus. Só há um meio, só há uma forma. É darmos lugar ao seu Espírito. É darmos lugar ao seu Espírito. Para Ele nos transformar. Então Deus quer nos transformar para nos enviar às nações. E às nações, quem diz nações, diz a grupos de pessoas que nós até detestamos, se calhar. Pessoas diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que não acreditam nas mesmas coisas que nós, que para nós são detestáveis. E é aí que Deus nos quer enviar. Não apenas as pessoas que são agradáveis para nós devem ser a nossa prioridade, mas pessoas que nós detestamos devem ser a nossa prioridade. Pessoas. Esse é o coração de Deus. Vamos ficar de pé? Deus, Ele tem um caminho para nós. E esse caminho é o caminho da transformação. Transformação para as nações. Transformação nossa própria para nós sermos profetas para as nações. O trabalho de Deus não acaba em mim. O trabalho de Deus é em mim para eu ser bênção para outros. E como eu dizia, só há um meio. Esse meio é ser o Espírito de Deus a fazer. E nós damos lugar ao Espírito de Deus rendendo o nosso coração. E a oração é uma forma muito boa de o fazer.